terceiro exemplo de hoje, tá? Nosso último exemplo aí para essa introdução sobre números negativos. Nós vamos conversar sobre altitude, ok? Então você pode perceber ali, ó, que bem no nível do mar aqui, ó, você tem o marco zero, certo? Ó, marcando zero, certo? E esse mesmo nível do mar, ele continua para nós aqui como para a área terrestre também, certo? Então você tem aqui, ó, acima do nível do mar, você tem ali a marcação de 20 metros, 40 metros, 60 metros, 80 metros e 100 metros, tá? No caso aqui nesse desenho tá medindo aqui a altura das montanhas, né, que chegam a 100 metros, ó. Essa aqui vai chegar um pouquinho mais ainda, pode ver que ela passa desse pontilhadinho do 100, ok? Aqui, ó, quando passa pelas montanhas em pontinhos, parecem vermelhinhos aqui, tá? O nível médio das águas do mar, o nível zero que a gente chama. E você tem também abaixo de zero, que daí a gente chama de profundidade, certo? Então, ó, do zero para cima é altitude, do zero para baixo a gente chama de profundidade. Você também tem aqui, aí, ó, o 20 abaixo de zero, 40 abaixo de zero, 60 abaixo de zero, 80 abaixo de zero. Percebeu o sinalzinho aqui na frente dele, o sinalzinho de menos? Porque são números negativos, tá? Menos 20 metros, menos 40. Ah, qual é a profundidade? Ah, é menos 60. Por exemplo, essa depressão aqui, ó. Qual é a profundidade dela? Menos 100 metros. Ah, mas esse menos 100 qual é a base dele? A base é o nível do mar, nível zero. Nós que moramos aqui na região de Curitiba, Curitiba está a 900 metros do nível do mar, certo? 900 metros de altitude em relação ao nível do mar. A gente mora aqui numa região bem alta. E tem também aí, então, locais que estão abaixo do nível do mar. Inclusive, aí diz que até o tempo para ferver a água, por exemplo, ele varia de acordo com a altitude que você está em relação ao nível do mar. O ponto de ebulição da água, ele é variável de acordo com a altitude em que nós nos encontramos. Coisas bem importantes aí, né, que às vezes a gente nem leva em consideração no nosso dia a dia, a gente só utiliza aí a prática, né? Mas é bem interessante. Então, outra situação que a gente consegue ver números negativos, tá? Em relação, então, aí à altitude e à profundidade aí do nosso relevo, da superfície aí do nosso globo terrestre. Então, uma atividadezinha aí para a gente pensar um pouquinho, bem simplesinha. Olha só, em linha reta, qual a distância entre um ponto de altitude de 720 metros e um ponto de profundidade de 150 metros? Interessante que esses 150 metros, né, a gente tem que ter em mente que eles são 150 metros negativos, certo? Igual mostrava na figura anterior, 720 metros acima do nível do mar, 150 metros abaixo do nível do mar, tá? Por isso que chama de profundidade. Mas, para todos os efeitos, como é que a gente faz essa soma? Realmente é aqui, ó, você vai somar 720 metros que estão acima do nível do mar com 150 metros que estão abaixo do nível do mar, certo? É uma soma. Vou fazer o sinalzinho aqui bonitinho. Então, 0 mais 0 a gente sabe que dá 0, 5 mais 2 dá 7, e 7 mais 1 dá 8. 870 metros, ok? 870 metros é a diferença entre uma altitude de 720 metros e uma profundidade de 150 metros. Então, aqui você somou, certo? Mesmo sendo, isso que tem que chamar a tua atenção, tá? Profundidade é um número negativo, ok? Esses 150 metros, ó, vamos olhar a figurinha anterior um pouquinho? Olha aqui, ó, profundidade, ó, todas elas estão sinalizadas com números negativos, ok? Então, quando você vem aqui e tem esses 150 metros, ele é número negativo. Mas quando você quer saber a distância entre um ponto que é positivo e um outro que é negativo, você soma os dois. Perceba que isso tem que estar claro para você, certo? Nós estamos aqui adicionando um número positivo com um número negativo. Por quê? Porque nós só queremos saber a distância. A distância percorrida, toda ela é positiva. Tenta utilizar isso da maneira mais concreta possível na sua mente para que você compreenda de fato, certo? O que está acontecendo aqui, o porquê que nós estamos somando nos 3 exemplos que nós utilizamos. Mas nós vamos continuar estudando números negativos nas nossas próximas aulas, tá? Aqui foi só uma introdução.
Você vai ter aí bastante atividade no seu livro para fazer também. Isso vai ficar cada vez mais claro para você. E depois nós teremos também as próximas aulas e as sequências aí do nosso trabalho com números negativos. Tá bom? A gente se encontra então nas próximas aulas. Um beijinho para você.